Amém, queridos? É uma peça forte, né? Chega a ser até um pouco assustador. Mas é assim que nós vivemos, amados. Essa é a realidade. Nós temos vivido em guerra. E nós precisamos entender isso, amém, queridos? Para que possamos lutar essa guerra e sairmos dela vitoriosos. Você que trouxe a sua Bíblia, pegue comigo sem perda de tempo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6. Carta aos Efésios, capítulo 6. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Se você puder ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 13. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme, ou permanecer inabaláveis. Incline a sua cabeça por um instante e feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, a Tua palavra será pregada agora. Senhor, enquanto eu ministro a Tua palavra nesse lugar, tenha liberdade no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. Liberdade, meu Pai, para batizar com o Espírito Santo aquele que ainda não é batizado. Fortaleça o fraco nessa manhã, renova as forças do abatido, dá vigor, meu Pai, àquele que está cansado e desanimado. Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, meu Pai, para que possamos entender, meu Deus, a Tua palavra, os Seus desígnios para cada um de nós. Espírito Santo, fica conosco nesse lugar. Pai, toma o seu lugar de honra, fala aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar por um instante. Glória a Deus. Amém? Eu quero pedir toda a sua atenção aqui para o altar. Que você fique atento para tudo aquilo que eu tenho para compartilhar contigo da parte de Deus. Amém? A história da humanidade, já disse alguém, que é a história das guerras. Desde que a humanidade foi criada no Éden, e ali entra o pecado, começam-se também as guerras. Dentro de casa, marido contra mulher, irmão contra irmão, as pessoas não se entendem mais. Não sabem mais lidar com situações difíceis. O número de divórcio tem aumentado a cada dia, porque não há mais consenso entre as pessoas. Por qualquer motivo, instaura-se uma crise, instaura-se
um conflito. Ou seja, a história da humanidade é a história das guerras. Desde lá de trás, quando você começa a olhar a história do ser humano, você vai ver conflito após conflito, conflito após conflito. Nunca vivemos um tempo de plena paz. Sempre em algum lugar há uma guerra, um conflito. Amém, querido? Somente no século passado nós tivemos 2 guerras mundiais. De 1900 a 1914 a 1918, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Mais de 30 milhões de vidas foram ceifadas. Mais de 30 milhões de vítimas dessa guerra. Quando se pensava que a humanidade iria aprender a lição, instaura-se a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939 até 1945. E nessa Segunda Guerra Mundial, mais de 60 milhões de pessoas foram mortas cruelmente, perderam suas vidas, destruição. E mesmo assim, as guerras se proliferam. Se proliferam as guerras étnicas, as guerras tribais, as guerras religiosas, as guerras ideológicas. E nós estamos vivendo em um mundo em pé de guerra. Sim ou não? Sim. Mas, queridos, é famílias contra famílias. Partidos políticos contra partidos políticos. Ideologia contra outras ideologias. E o ser humano não aprende. Mas hoje, eu não quero falar sobre esse tipo de guerra. Eu quero falar de uma guerra muito mais ampla. Uma guerra muito mais perigosa, muito mais devastadora. Uma guerra de consequências muito maiores. Eu quero falar da guerra espiritual que nós temos vivido. E essa guerra, querido, quem não está lutando ela é vítima. Ou você é um soldado que combate nessa guerra, ou você é uma vítima. Não há como ficar de fora dessa guerra. A partir do momento que o ser humano ele nasce, ele já começa a fazer parte dessa batalha. Eu vi um quadro uma vez, alguns de vocês já devem ter visto esse quadro. O nome desse quadro é Os Dois Caminhos. E eu fiquei olhando aquele quadro e tem uma coisa nele que eu falei, isso é um erro grave do artista que fez esse quadro. Porque quando você olha para o quadro, há 2 caminhos. Um caminho íngreme, cheio de pedras, de buraco, um caminho sinuoso, e algumas poucas pessoas nesse caminho. O caminho que conduz à salvação. E no outro caminho, um caminho largo, amplo, sem nenhuma dificuldade, cheio de gente. O caminho que conduz à perdição. O caminho das facilidades. O caminho da vida fácil. O caminho sem sacrifício, sem luta. E quando eu olho para aquele quadro, eu vejo que há um erro grave, porque antes das pessoas que estão no caminho estreito ou das que estão no caminho largo, há algumas pessoas fora do caminho, que tem ainda que se decidir se vai para um ou se vai para outro. Esse é o erro daquele quadro, porque não existe isso. Você já está no caminho. A sua caminhada começa quando você nasce. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Não tem meio termo.
Uma certa feita, há uma ilustração que diz o seguinte, que havia um homem em cima do muro. De um lado o céu, do outro lado o inferno. E as pessoas que estavam do lado do céu chamando ele, rapaz, vem para cá, desce para cá, pula para o nosso lado. Não fica em cima não, vem logo. Aí do outro lado, onde estavam os perversos, ninguém falava nada com ele. O diabo não falava nada, os demônios não falavam nada, só festejavam. Ele virou para o diabo e falou o seguinte, rapaz, pessoal lá do outro lado, os anjos estão me chamando para ir para lá. E vocês não falam nada. O diabo virou para ele e falou o seguinte, pode ficar tranquilo em cima, porque em cima do muro já é o nosso lado. Quem está entendendo isso? Você tem que se decidir. Amém, queridos? Você tem que entrar nessa batalha de vez. Ou você vai continuar sendo vítima do diabo e de seus demônios. Quem entendeu isso? O apóstolo Paulo, aqui quando ele nos alerta sobre essa guerra, a primeira coisa que ele faz é nos dizer e nos esclarecer contra quem não é a nossa luta. É a primeira coisa que ele faz. A nossa luta não é contra carne e sangue. Porque eu e você temos esse problema de confundirmos contra quem nós estamos lutando. E a nossa luta não é contra pessoas. A sua luta não é contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu filho, contra o seu vizinho, não. A sua luta é contra a força que age por trás das práticas de algumas pessoas. E nós, por não conhecermos isso, muitas vezes nos encontramos lutando uns contra os outros. Dentro de casa, irmão que não conversa com irmão, filho que não se comunica com o pai, e o pai com o filho, mãe com filha, e o conflito está instaurado. E muitas vezes, em muitos lugares, em muitas casas, o lugar que a pessoa menos se sente bem é dentro de casa. O último lugar que ela gostaria de estar é entre os seus familiares. Porque estão lutando uns contra os outros. E com isso, o diabo por trás, camuflado, como você viu aqui na interpretação dos meninos do teatro, ele fica fazendo você de fantoche. E você achando que o seu problema é contra o seu vizinho, contra o seu pai, contra a sua mãe. Quando, na verdade, a nossa luta não é contra a carne e sangue. A sua luta não é contra o seu chefe lá no seu trabalho que te persegue. É contra os demônios que agem na vida dele. Quem está entendendo? E logo em seguida, o apóstolo, ele começa a nos dizer contra quem é a nossa luta. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade na região celestial. É interessante isso aqui, que você percebe que há um escalonamento de poder. Existem poderes diferentes. Um sábio certa vez disse que
quando ele olha para Efésios capítulo 6, especificamente nesse versículo, ele vê a ordem da desordem. Porque os demônios, eles trabalham de maneira muito organizada. Há escalonamentos de poder. Por isso que o Senhor Jesus disse uma vez, essa caça de demônio, ela não sai senão por jejum e oração. Os discípulos já estavam acostumados a expulsar demônios. Mas havia naquele menino uma hoste de demônios que só sairia através de jejuns e oração. Ou seja, havia um poder das trevas maior agindo na vida daquele garoto. E era necessário um preparo também maior para que aquele demônio fosse expulso, fosse arrancado. A nossa luta. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que não dá para enfrentar o diabo de cara limpa. Não dá para enfrentar os demônios na força do braço. É necessário que nós sejamos revestidos do Senhor e da força do seu poder, para que possamos vencer. Um erro gravíssimo que nós podemos cometer ou não devemos cometer é subestimar o poder do inimigo. Numa guerra, para se vencer, é necessário que a gente conheça o nosso inimigo, para que possamos lutar contra ele. A pessoa, talvez, depois de Deus, que mais te conheça é o diabo. Porque Deus, ele te conhece no profundo e no íntimo. Porque ele sonda seus pensamentos e suas intenções. O diabo não tem esse poder. Mas o diabo, ele te observa dia e noite. Você precisa entender que a sua luta são contra seres que não dormem, que não descansam, que não tiram férias. A Bíblia diz que o diabo, ele está ao nosso derredor e ruge como um leão buscando a quem possa tragar. Ele te observa. Ele não lê os seus pensamentos, mas ele lê o seu comportamento. E como há muito tempo ele passeia pela terra e rodeia por ela, como diz a palavra de Deus, ele conhece como você age, a sua maneira de agir quando você está feliz, quando você é prejudicado por alguém, ou quando alguém te provoca, te deixa nervoso, te deixa nervosa, ele sabe como é que você se comporta. Obrigado, chefe. Está ótimo. Glória a Deus. E ele percebe a sua maneira de agir. Ele sabe da sua fraqueza. Porque ele vê quando você fraqueja. E vendo isso, ele arma ciladas para você. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Uns, a sua fraqueza é na área sexual. Outra é na área do dinheiro. Outros é no seu caráter. Mas todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Nós precisamos, irmãos, entender a gravidade dessa guerra, dessa luta. Muitos de nós estamos vivendo dentro da igreja, dia após dia, nos cultos, buscando a Deus, orando, e perdendo no dia a dia. Perdemos dentro de casa os nossos filhos. Perdemos na nossa vida financeira, a coisa não anda, a nossa vida não vai. Nada vai para frente, nada sai do lugar. Parece que estamos amarrados, travados. Você olha para o vizinho A, a vida dele está indo, as coisas estão acontecendo. Você olha para o vizinho B, também. E você fala, puxa vida, meu Deus.
é porque você não entendeu ainda que você está numa guerra, que você está numa batalha, numa luta, e que você precisa se posicionar como um guerreiro. Nós precisamos parar com essa conversa. A igreja é um hospital, a igreja é um hospital, a igreja é um hospital. Que conversa é essa? Me mostra! A Bíblia diz que o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. É claro que no exército também há médicos. É isso que nós precisamos entender. Soldado é ferido, o que se faz? Leva para a base, que é a igreja, trata, cura ele e volta para a guerra de novo, meu filho. Vai lutar. Nós temos uma guerra para vencer. Mas nós aqui em cima ficamos ensinando para você, a igreja é um hospital, aí você vem. Foi tratado, foi curado, mas quer ficar na caminha do hospital. Quer ficar recebendo sorinho na veia, sopinha na boquinha. Não, meu irmão, é guerra, é batalha. Tratou a ferida, vai para a guerra. Ah, mas eu ainda não sarei 100%, não tem problema. O seu general, Jesus de Nazaré, te garante. Ele vai contigo, meu irmão. Ele te dá força, ele te fortalece. Essa tem que ser a nossa fé. Quem está entendendo isso? O diabo, ele é ardiloso. Ele é poderoso. Ele arma ciladas para os nossos pés. Precisamos estar atentos. Ele age de maneira ardilosa, cegando o entendimento dos homens. Ele cega as pessoas. Ele age de maneira ardilosa, ele age na ganância. Nos meios acadêmicos. Olha como é que está o nosso Brasil aí fora. Vê se não há uma ação maligna na cabeça daqueles que nos lideram, de alguns deles. Nós precisamos entender contra quem é a nossa luta. Quero te dar um exemplo. O diabo, ele age na cultura, na arte. Cinema é uma arte extraordinária, coisa linda, não? Quantos conteúdos voltados para crianças, para destruir a inocência das nossas crianças. Precisamos estar atentos a essas coisas. Ele age nos poderes que regem a nação. Quando você olha hoje para os poderes que regem a nossa nação, você pode até discordar de algumas coisas, mas você vê lá um presidente que quer ajudar, ou que age, ou que faz alguma coisa para tentar ajudar os mais humildes, vem logo alguém e dá uma canetada. Os deputados não votam. Vê como é que está. Olhe sem paixão. Faz uma análise honesta de como está a nossa nação. Vê o tipo de gente que está concorrendo ao cargo máximo da nação. Precisamos estar atentos. Precisamos entender essa guerra, essa luta. Ele age na igreja também. Tem gente que acha que o diabo não vem para a igreja. É o lugar que ele mais gosta de agir. Precisa tomar muito cuidado.
Você acha que ele vai agir lá fora? Lá já é tudo dele, como se diz, lá já está dominado. Ele quer aqui dentro. Já observou em alguns cultos? Está cantando, está louvando, todo mundo na mesa. Terminou o louvor, o pregador pega a palavra e começa. Toma água, vai no banheiro. As crianças começam a correr para lá e para cá, os Joãozinhos e as Mariazinhas. E as mães? Como se os filhos não fossem delas. Sim ou não? Hoje não está não, né? Ah, Jesus, vocês são engraçados demais, gente. É assim. E você acha que é uma coisa normal? Não, não é uma coisa normal, pastor. É normal. Ele age com sutileza. Sabe? Porque a Bíblia diz que o que te alimenta, que a sua fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando alguém começa a ministrar e você sente sede, você vai para lá, você perde o raciocínio. E aquilo que Deus queria compartilhar, uma palavra que vai mudar a sua vida lá fora, você perde o raciocínio dela. O diabo já te venceu. Está vendo? Uma coisa simples, insignificante. Você está prestando atenção na palavra. O menino passa correndo para cá, tromba na cadeira e para aí você olha para o menino. Perdeu o raciocínio. Você tem que estar ligado, irmão. Nós precisamos estar ligados. Atentos. Há uma guerra travada, há uma batalha travada. E as pessoas não estão entendendo isso. Não estão se posicionando para essa guerra intensa. Ó, Bernardo. Vocês não riem do Bernardo, não? Sabe por quê? Eu não vou aceitar vocês rirem dele. Todo ensaio, Bernardo está aqui. Glória a Deus. Toda sexta-feira na oração, ele está aqui. Olha. Os 40 dias, Bernardo está aqui. Quando nós vamos mexer na igreja, não bastante nada. Com o carrinho de mão dele de plástico para carregar areia. Não falta, pessoal. Obreiro credenciado, glória a Deus. Bernardo é mais crente que muita gente aqui. Viu? Tem uns pastores aí que não vêm ajudar a gente, mas o Bernardo está aí. Tem uns diáconos aí que não vêm, mas o Bernardo vem. Então não ri dele não. Amém, gente? Corrompendo os bons costumes. É uma maneira também que o diabo tem de agir. Cuidado com essa frase que eu vou falar aqui agora. Não tem nada a ver. Cuidado com isso. Põe uma roupa escandalosa. Aí alguém fala, presta atenção nessa roupa aí. Tem nada a ver, todo mundo está usando. Toma uma atitude, fala uma palavra, ou toma uma ação, e alguém fala, olha, fulano, não fala assim, não age assim. Todo mundo fala. Fulano também fala assim. E nós, sabe o que nós temos feito? A maioria de nós, eu e você, vamos incluir aí também, a régua, nós temos que colocar ela cada dia mais alto. Sabe o que a gente faz? A régua que nos mede, a gente põe lá embaixo.
Ao invés da gente tomar como exemplo aquele que faz o que é certo, nós tomamos como exemplo o que faz errado. Ah, fulano também faz, lá também faz assim, lá veste assim, lá fala assim. E nós tomamos a nossa referência pelo erro, ao invés de tomar pelo acerto. Querido, a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Imitadores de Deus. Sede santos, como o vosso Deus é santo. Paulo fala o seguinte, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus. É Ele a sua referência. É Ele o seu exemplo de caráter, o seu exemplo de comportamento, o seu exemplo de obediência, o seu exemplo de dedicação, o seu exemplo de luta, o seu exemplo de batalha, de guerra. Por que você olha para quem está fazendo? Ele. Ao invés de olhar para Ele, o autor e consumador da sua fé. Quem está entendendo isso? Amém. Essa é a nossa... Se eu e você não entendermos isso aqui, nós vamos viver uma vida de derrota, de fracasso, mesmo dentro da igreja. Nós precisamos entender isso aqui e nos posicionarmos. Quando a situação vier de lá para cá, entenda que por trás dessa situação há algo espiritual que você precisa lutar contra esse algo que está por trás. Quem está entendendo? Ainda que você seja crucificado, prejudicado, ainda que estejam te matando, você precisa ser como Jesus. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor. Estão matando Jesus, estão crucificando Ele, penduraram Ele numa cruz, depois de uma noite de tortura, depois de uma noite de humilhação, depois de uma noite onde Ele foi defenestrado, onde Ele foi humilhado, onde Ele foi cuspido, pisoteado, ferido, envergonhado, depois de andar um longo caminho com uma cruz nas costas, tomando chicotada, sendo humilhado, sendo pisado, sendo xingado, sendo cuspido. Depois de estar diante de Pilatos, o povo embaixo, depois de ser comparado ao marginal, ao terrorista do Barrabás, e Pilatos perguntar: a quem vocês querem que eu solte? O povo preferir um marginal, um canalha, um bandido, ao invés dele. E Pilatos faz a segunda pergunta: e esse Jesus, o que eu faço com ele? Porque Pilatos não tinha encontrado erro algum em Jesus, crime algum. E a multidão grita: crucifica-o. E quando ele olha lá de cima, ele vê pessoas que estavam, quando ele multiplicou pão e entregou na mão deles para matar a fome deles. Ele vê pessoas que eram endemoniadas e ele libertou elas. Ele vê pessoas que eram coxas, doentes, aleijadas e ele curou elas. E quando ele olha no olho de cada um deles, ele diz: crucifica ele. Depois
Sabe, irmãos, uma dor muito maior que a dor dos tapas que ele levou no rosto, das chicotadas que ele tomou nas costas, é a dor da rejeição. Mas mesmo depois de tudo isso, de ser pendurado naquela cruz, ele olha para si. Ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mesmo depois de tudo isso, irmão, nós vemos Jesus intercedendo pelos seus algozes, intercedendo pelos seus torturadores, Jesus intercedendo por aqueles que o traíram. E seu irmão, quando pisa no seu carro, você quer matar ele. Seu irmão, quando fala qualquer coisa, você já reage com impetuosidade, já vai para cima, na fúria de uma leoa parida. Nós precisamos ter um coração como o coração de Jesus. Nós precisamos orar: Senhor, tira esse coração de pedra e coloque em mim um coração de carne. Como diz a canção, dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a cumprir o seu querer. Quem está entendendo isso? Estamos em guerra. E você já pode entender que a sua luta não é contra pessoas, contra seres humanos. A sua luta é contra principados, contra potestades, contra poderes que agem nesse mundo perdido e tenebroso, contra forças espirituais da maldade. Você precisa se levantar contra esses demônios. Mas, pregador, você disse que não dá para vencer eles com a minha inteligência. Não dá para vencer eles de cara limpa, nem na força do meu braço. Mas a primeira coisa que Paulo diz no versículo 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você precisa se fortalecer em Deus. Na força do poder do Senhor, você vai vencê-los. Porque quando nós olhamos para o diabo, embora ele seja um ser diabólico, maligno, um anjo caído, Satanás, o diabo, tentador, assassino, Abaddon, Apolion, ladrão, pai da mentira, príncipe da potestade do ar, leão que ruge, antiga serpente, que veio para matar, roubar e destruir. Você às vezes pode se assustar e dizer: como é que eu vou vencer essa guerra? Mas a Bíblia diz que nós temos um Cristo que já venceu ele na cruz do Calvário, que desceu ao inferno e tomou as chaves das mãos do diabo. Até a casa dele, nem a chave de lá ele tem. Está com o nosso Cristo. O diabo é um cão feroz, muito feroz, sim, mas ele está preso nas coleiras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele só vai até onde o nosso Deus permitir que ele vá. Mas eu e você precisamos nos posicionar nessa guerra. Versículo 14, 15 e 16, presta atenção que eu vou te dar o segredo da vitória agora, para vencer esses seres malignos. Abre aí comigo, confere.
Estais, pois, firmes. Estais o quê? Você tem que estar firme. Não pode fraquejar. Não pode esmorecer. Tendo cingido os vossos lombos com o quê? Com a verdade. E vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobre si o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém, pessoal? É a sua fé que vence qualquer um deles. Primeiro, você precisa estar firme, se firmar em Deus, se posicionar na sua fé. Não pode ser meia pedra, meio tijolo, irmão. Aqui, você fica com essa carinha aí, só falta uma auréola na cabeça. Aqui dentro. Lá fora, transforma. Jesus dos crentes, pelo amor de Deus. Não pode. Você tem que estar firme em Deus. É lá fora que você precisa brilhar a sua luz. É lá fora que você vence ele. Aqui é muito fácil. Aqui dentro, tudo coopera. O ambiente é de fé. O clima é de fé. Todos estão buscando a Deus. Se fortalecendo. Então aqui fica fácil. O negócio é se você se encher aqui. Por isso que eu falei que ele age tirando sua atenção da palavra. Botando os meninos para correr, para te atrapalhar. Te dando sede para você não ir lá. Vontade no banheiro, só dá na hora da palavra. Que negócio é esse, rapaz? Não dá para ter bexiga solta, irmão. Não dá para segurar meia hora. Que sede é essa que não dá para segurar 15, 20 minutos de pregação para ir lá tomar? Não, tem que levantar na hora que está pregando. Na hora do treinamento. Presta atenção, soldado. Quando você está recebendo treinamento, as armas que vão te capacitar para vencer lá fora, você fala assim para quem está te treinando: aguenta aí que eu vou ali tomar uma aguinha. Entendeu? Atento. Soldado não pode cochilar, irmão. Não, tem que estar firme. Cingido os lombos com a verdade. Quem é a verdade? O caminho e a vida. Jesus. Cingir os lombos significa se colocar debaixo. Você tem que estar debaixo da palavra de Jesus. Jesus, ele tem que ser a sua referência. Não é o pastor Toninho, não é o pastor Edinaldo, não é o pastor fulano ciclano, não é a irmã Beltrano, não. Jesus é a minha referência. Amém, gente? Amém. Calçando os pés com o evangelho da preparação, do evangelho da paz. Meditar na palavra. Conhecer a palavra. Sabe? Bíblia. Esse aqui é o seu manual de regra, prática e fé. É através dessa palavra que você vai conseguir armas, conhecimento para vencer no dia a dia. Vai fortalecer a sua fé, vai abrir o seu entendimento, vai te dar discernimento para você enxergar e ver o que está por trás da situação e não só o pano, a cortina que foi colocada. Quem entendeu? Amém. É isso. Versículo 16 para terminar. Tomando sobretudo o escudo da fé, com
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O seu escudo, o que te dá proteção, o que te dá capacidade de, quando o ataque do diabo vier sobre você, você se defender e apagar esses ataques, é a sua fé. E a sua fé, ela vem pelo conhecimento da palavra. A sua fé, ela vem pelo ouvir da pregação da palavra. É por isso que eu frisei muito com as atenções nos horários de culto, que eu e você precisamos ter, e muitas vezes nós não temos. Que eu e você precisamos estar ligados o tempo todo, e na maioria das vezes nós não estamos. Você está prestando atenção no que o outro está vestida, principalmente. Vou falar, não, senão vou apanhar. Tem que estar firme na palavra. Tem que estar atento. A Bíblia diz, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. O louvor pode estar lindo, pode estar maravilhoso. É muito bom louvar, cantar, toca a alma, desabafa, sim ou não? Maravilha. Mas o que vai te dar força é a palavra ministrada. O que vai te fortalecer, abrir o seu entendimento, é a palavra, aquela que te confronta e fala, fulano, você está errando nisso, você está errado aqui, você precisa corrigir isso, aquilo, você precisa se posicionar, você precisa agir, você precisa mudar de vida, ser imitador de Cristo, viver como Ele viveu, andar como Ele andou. Quem entendeu? Tomando sobretudo o escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fortaleça a sua fé. Ore. 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 Uma certa vez, Jesus dando ensinamento aos discípulos, quando Pedro viu que o que Jesus falou era um pouco pesado, ele falou, Senhor, aumenta a minha fé. Pede isso para ele. Fala, Deus, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Me dá discernimento, me dá sabedoria. Quanto tempo você gasta no seu dia orando? Fala para mim. Quantas vezes você ora por dia? Não é só na campanha de 40 dias, não. Eu digo na sua vida diária. Quanto tempo? Quantos dias da semana você levanta 5 minutos mais cedo para dobrar o seu joelho na beirada da sua cama e falar, Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite que eu passei. Obrigado, meu Deus, por mais um dia que se inicia. Senhor, toma a direção da minha vida nesse dia. Espírito Santo, caminha comigo desde agora, meu Pai, até eu ir para o trabalho, para a escola e retornar para casa. Me ajuda, Senhor, nesse dia. Meu Deus, não me deixa pecar contra o Senhor nesse dia. Me direciona, Pai. Meu Deus, me ajuda a tomar as atitudes corretas. Me ajuda, meu Pai, a não reagir segundo as atitudes, as ações dos meus inimigos. Mas, Deus, que eu haja, que eu viva segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. O meu dia, Senhor, eu consagro a Ti. Meu Deus, que eu seja nesse dia um canal de bênção na vida das pessoas, meu Pai, que vão passar pelo meu dia, que vão passar pela minha vida nesse dia. Me conduz, Espírito Santo.
Essa é a maneira correta de eu e você começarmos os nossos dias. Quem entendeu? Quero ver qual demônio que para na sua frente. Quero ver qual porta que não vai se abrir diante de você. Quem entendeu a mensagem? Amém, queridos?